Ó, iniciando a gravação. Ontem nós estudamos sobre uma regra que fala que a gente não aplica punição se não temos uma orientação clara na Torá. Ou seja, nós não vamos aplicar uma punição através de uma lógica, através de um mecanismo lógico. Eu vou compartilhar aqui. Opa, será que eu não posso compartilhar por aqui? Agora complicou. Não sei, não sei mexer nisso aqui, então não vou mexer. Mas eu vou mandar depois no grupo o PDF que eu acabei preparando e ficou bastante legal, porque mostra lá todo o mecanismo do Kal Vachomer, todo o mecanismo da punição que ela tem que ser através do, do versículo, através de uma orientação clara da Torá. Isso é o que estudamos em Onshin Minadim. Não podemos punir alguém apenas por causa de uma lógica. E aqui a gente tinha parado. A gente tinha parado nesse tema. A Gemara trouxe uma braita, onde a braita ensina muito claramente esse conceito. O que a Gemara, o que a braita fala? A braita fala o seguinte: se eu tenho um irmão que é por parte de pai ou por parte de mãe, que é meio irmão, então ele será punido caso aconteça alguma haverá com ele. Assim diz o Pasuk: Ish ki kach et achotó, bat aviv ou bat imo. Alguém que vai pegar a irmã, filha só por pai ou filha só por mãe, e eles fizeram uma haverá que eles merecem caret, eles merecem a punição de caret, caret é o castigo celestial. Então, diz a Gemara, com certeza, com certeza, se a irmã ela é irmã completa, de pai e de mãe, com certeza a punição vai existir. Diz a Gemara, não. Para isso, a Toire escreveu para a gente o versículo Ervat Achotogilá, que ele revelou a nudez da irmã. Para que diz a Torá esse versículo novamente? Se, diz a Gemara, se por meia irmã ele já é punido, se por meio irmão já é punido. Então, com certeza, quando o irmão é completo de todos os lados, também por pai, também por mãe. Então, por que precisamos de um versículo extra para essa punição? Então, diz a Torá, diz a Gemara, daqui a Torá quer nos ensinar que enquanto não tem uma, uma, um versículo explícito, claríssimo, falando da punição, então você não vai punir ninguém. Você não pode punir alguém por Kal Vachomer, você não pode punir ninguém por lógica, fazer um cálculo e com isso eu vou dar uma punição para alguém. Os comentaristas, os comentaristas falam o seguinte: é verdade que o Kal Vachomer é um sistema que a Torá permite. A gente reza isso todos os dias de manhã. A gente fala, Shlosh Esrei Midot, a Torá, Nidreshet, a Torá é estudada por 13 mecanismos, 13 midot. Um deles é Kal Vachomer. Então, por que aqui, quando a gente quer fazer uma matemática, né, um Kal Vachomer, e a gente quer castigar alguém, isso não pode. Para isso, a Braita, a Mishnah, e a Braita traz o Parsuk, os versículos que provam que não se faz isso nessa situação.
Então, tem algumas explicações para isso. A primeira explicação é que para você dar um castigo para alguém, não podemos confiar cegamente na lógica humana. Por quê? Porque a lógica humana, por mais perfeita que pareça, às vezes você tem uma explicação, às vezes você tem uma abordagem muito bonita, completa, perfeita de todos os lados, mas ela pode falhar, ela pode cometer um equívoco. E aí, a pessoa que você puniu, que você castigou, foi punida não merecidamente. Por quê? Porque na lógica humana podem ter falhas. E, por exemplo, cada argumento, cada argumento, ele tem um contra-argumento. Ele pode ter um contra-argumento. Se você fala uma coisa, se você prova uma coisa, pode vir alguém, eu, o rabino, o padeiro, o advogado, e dar uma balançar o seu pensamento, o seu raciocínio, fazer uma pergunta, colocar uma colocação, isso vai talvez balançar a sua construção do seu raciocínio. E aí cai, cai por terra a punição. Pode ser até que ninguém falou nada. Pode ser que ninguém falou nada. A pessoa veio e deu uma explicação inteira porque o fulano merece uma punição. E ele arredondou isso, como se diz, perfeitamente de todos os lados. Ninguém falou nada. Mas talvez possa existir um argumento que fura toda essa construção. Ninguém falou, porque ninguém pensou. Mas talvez uma outra pessoa, um outro sábio, uma outra pessoa, de repente fala uma coisa que, ups, derruba toda essa construção. E aí a pessoa foi punida injustamente. Então, diz a Torá, dizem nossos sábios aqui no Talmud, você quer punir alguém, você precisa ter evidências claras e uma certeza absoluta baseada na Torá. Você não pode ter um raciocínio humano. Isso é a primeira explicação. Outra explicação, isso está explicado no Svag, com outro comentarista da Halakha também, e ele fala o seguinte: por que a Torá castiga, pune por certas condutas? Então vai ter alguém que vai te falar, olha, Deus nos livre, né? Não é a explicação verdadeira. É uma vingança. Você fez errado, Deus vai se vingar de você. Não é certo falar isso. Deus não é vingativo, Deus não como você diz, medíocre, que você fez, então eu vou fazer. Ele fez, né? Não, a gente não está falando aqui de brincadeira de criança. A punição que a Torá exige para qualquer assunto, desde o mais leve até o mais grave, na verdade, é uma maneira da pessoa, como se diz, limpar a alma dele. Quando a pessoa cometeu, afinal, quando a pessoa nasce aqui no mundo, há uma junção de dois opostos, alma e corpo. O corpo puxa para um lado, para o lado material, para o lado do mundo, lado mundano, prazeres, desejos, etc. E a alma puxa para o lado espiritual. A grande arte é saber combinar as coisas, de controlar as emoções, o corpo, os desejos, a partir da direção da alma. Então, quando o corpo peca, ele levou junto a alma. Eles agora são unidos, não tem dois mundos paralelos completamente, não. Aonde o corpo vai, aonde a pessoa vai, leva com ele a Neshama, leva com ele a alma dele. Sendo assim, quando a pessoa comete algum erro, alguma falha, algum pecado, alguma transgressão, voluntário, involuntário, de propósito, sem saber, não importa. Ele acabou sujando também, não só o corpo, como também a Neshama, como também a alma. Para isso, Deus falou: eu vou limpar essa alma.
Como é que se limpa essa alma? Ou através que ele tem que pagar um dinheiro, ou através que ele vai levar chicotadas, ou até mesmo através de morte. Morte também pode ser uma das maneiras que Deus vai fazer a limpeza dessa neshama. Pode ser também sofrimentos, Deus nos livre, que ninguém passe, mas às vezes é do sofrimento que a pessoa passa, sures, né, que a pessoa acaba passando aqui no mundo, é um método que Deus está usando para poder limpar, né, chamar. Agora, quem determina a limpeza? Quem determina essa faxina? Só Deus pode determinar. A lógica humana não pode determinar. Por quê? Porque quem te garante que tal punição está servindo para esse caso, e esse caso, e esse caso, e esse caso, somente pela lógica, somente pelo cálculo matemático, lógico que você vai fazer, talvez você está aplicando a limpeza no lugar errado e não está limpando nada, e a pessoa é punida, e na verdade não resolveu para ele absolutamente nada. Então, já que, já que a punição ela tem um objetivo de purificação da alma, então você não pode fazer isso a partir da sua mente, a partir da mente humana. Isso precisa ter uma base clara e forte na Torá. Portanto, os Eidim Zomemim, da onde a gente entendeu e sabe que os Eidim Zomemim merecem a punição? Por quê? Porque tem um versículo claro. O versículo fala: faça para ele o que ele tramou de fazer para outra pessoa. Então, aqui a Torá está falando: olha, para esse assunto, esse é o método da limpeza, esse é o método de resolver aquilo que ele falhou. Agora, aonde não tem, aonde não se aplica esse versículo, você não pode sozinho raciocinar e pensar. Por isso, afalpi, apesar que a lógica fala assim, aqueles que não mataram morrem, só pensaram de matar, sentaram friamente, calcularam, desenharam um plano, fizeram uma estratégia, foram até o Bendim, contaram a história, combinaram todos os detalhes, está tudo perfeito. Esses que só planejaram e não conseguiram concluir, eles são mortos. Então, aquele que terminou o processo, com certeza deveria, no mundo, na lógica do mundo, seria claro que sim, mas já que tem uma profundidade por trás de cada punição, tem uma razão por ser de cada punição, então você não pode aplicar sozinho. Você precisa ter, como se diz, a receita certa, e isso tem que olhar na Torá. Assim, os Mefarshim explicam que os Mefarshim explicam por que a gente não vai fazer uma punição a partir de um Kal Vachomer. Muito bom. Agora, vamos voltar para Guimarães. Vou abrir aqui. Eu não consigo compartilhar, não sei, eu ainda não entendi muito bem esse sistema, mas eu vou abrir aqui e eu vou falar a linha que a gente vai começar. Aí, é, aí, deixa eu. Tá aqui, o Shlomo me mandou ontem. Vou pegar aqui de novo. Mashiach. Vamos começar a ler é, na linha 26. 26, quatro palavras do final. Diz a Gemara, agora entendemos que a punição não podemos dar sem ter algo escrito na Torá. Tudo bem, aprendemos isso da história da família, né? Só irmão de pai, irmã de mãe, apanha, leva o castigo, mas quem disse que irmão completo também, também a Torá fala, não, ervata foto. Você revelou a nudez da irmã, irmã de todos os lados também. Daqui aprendemos que não é por calva.
Só que a gente sabe que sempre para castigar alguém é extremamente necessário o aviso prévio. O aviso prévio, isso se chama azhará, um aviso, hatra'a, uma advertência, ou seja, você vê a pessoa fazendo uma coisa errada. Por enquanto ele não tem nenhum julgamento no Beit Din. Você precisa falar para ele, fulano, o que que você está fazendo é proibido. Saiba que se você seguir, se você prosseguir, você vai ser punido com tal e tal coisa. E ele olha para você e fala assim: beleza, eu sei, e mesmo assim eu vou fazer. Opa, aqui você concluiu a primeira etapa, você concluiu a primeira etapa, a primeira condição para levar ele para o Beit Din. Você vai chegar no Beit Din, você vai falar para ele assim: tá vendo aquela pessoa? Ele fez tal e tal coisa, merece tal e tal coisa, eu estou entregando ele para o Beit Din. E eu avisei ele, avisei que não pode, avisei o castigo, e ele topou, ele mesmo assim decidiu seguir. Então, a Gemara pergunta, a gente aprendeu onesh, o castigo a gente aprendeu que não pode ser a partir de um kal vachomer. Azhara minayin. Pergunta a Gemara, a advertência, será que a advertência eu posso aplicar para uma pessoa uma advertência a partir de um Kal Vachomer, ou eu preciso também um versículo explícito na Torá? Ou seja, se eu avisei uma pessoa sobre um pecado pequeno, que olha, se você fizer esse pecado que é considerado pequeno, sua punição é essa. Será que ele já está avisado para coisas maiores também? Ou não? Ou eu preciso de um versículo especial para falar da Azhará, que eu não posso fazer Azhará, eu posso fazer advertência por um Kal Vachomer. Então, diz a Gemara, Onesh Shamanu, Azhará Minayin, responde a Gemara, Talmud Lomar, a Torá nos ensina isso também, que a advertência não pode ser de Kal Vachomer. A advertência tem que ser também clara, tem que ser falada, e não, eu imagino que ele entendeu, eu já falei para ele isso, então com certeza o outro ele também. Não, não é assim. Da onde aprendemos isso? Está escrito assim. Na mesma história do casamento e das relações proibidas entre irmãos. Está escrito na Torá assim. Ervat achotcha, batavicha ou batimecha. Você não pode mostrar, você não pode ter relação. Ele, ela bat isso aqui, esse versículo está dando a advertência para a pessoa: não faça isso, não tenha relações proibidas com a sua irmã, filha do teu pai, ou a sua irmã, filha da sua mãe. Quer dizer, o versículo que estudamos antes, ontem e antes também, está falando da punição. Por isso, a pessoa que fizer tal coisa vai ter caret. Aqui está falando da punição. Esse versículo aqui, que é bem próximo do, do outro versículo, é um capítulo e meio antes, ele avisa: olha, ervata chotcha batavicha ou batimecha, a nudez da sua irmã, filha do teu pai, ou filha por parte da tua mãe, lotegale, não faça isso. Aqui você tem uma advertência. Pergunta a Gemara, ela bat aviv, shelo bat imo. O bat imo, shelo bat aviv. Será que a Torá aqui está sendo bem precisa, falando só de um tipo de irmão, aquele tipo do meio-irmão, né? Só por pai ou só por mãe. Bat aviv, o bat imo. Aquele irmão completo, que é também por pai, também por mãe. Minain, da onde? Sobre esse eu não tenho o Passuk, Talmud Lomar, vem a Torá e fala, tem outro Passuk. Tem mais um versículo claríssimo. Ervat, bat eishet avicha, moledet avicha, achot chai, lo tegale ervata. Diz a Torá.
a nudez da filha, da esposa do seu pai, e ela é também moledet avicha achotchahi, ela é sua irmã, ou seja, é uma irmã de pai e de mãe completa. Essas palavras, achotchahi, por exemplo, elas estão sobrando, elas estão a mais. Não precisava falar isso, porque a Torá colocou isso claramente, de dizer que você tem que avisar, o aviso não pode ser Mikal Vachomer. Vamos ver. Ad shelo yomar yesh li min adin. Poderia pensar uma lógica simples. Se aquele que é considerado meio-irmão, só por pai ou só por mãe, eu estou avisado, eu estou em alerta, eu estou advertido de não fazer, de não ter as relações proibidas. Então, se para meio-irmão eu estou advertido, para um irmão perfeito, completo, com certeza. Mas, diz a Gemara, ma im udhar albat imo shelobatam. Se eu estou avisado por uma filha por parte de mãe, que o pai não é o mesmo, ou o contrário, bat aviv shelo bat imo, filho de um pai, filha de um pai, que a mãe não é a mesma, bat aviv ou bat imo, local sheken. Não é lógico que aquela irmã, que também o pai e também a mãe é igual o meu, com certeza. Então, por que a Torá teve que escrever esse passuco de forma clara? A Torá quer te ensinar aqui uma regra. A Torá quer te falar que para advertir, também em Mazhirin Minadin. Você não vai advertir Kalva Homer. Você tem que ter um versículo claro para que você possa advertir. Não tem Kalva Homer nessas histórias. De novo, porque se eu fizer as coisas baseado na lógica humana, eu posso falhar. E mesmo se eu não falhar, porque ninguém me provou a minha falha, mas talvez todo o meu raciocínio está muito bonito, mas uma falha só, uma falha grande só. Apenas não teve ninguém para derrubar essa minha construção. E aí a pessoa está divertida à toa, aí a pessoa está punida sem uma razão. Por isso você tem que sempre se juntar, tem que sempre se grudar na palavra de Deus, na palavra de Hashem. Ali você não tem nenhum erro. Ali você não vai ter nenhum erro. Isso veio explicar para a gente, isso veio nos explicar porque aquela halachá, aquela lei, desculpa a expressão, mas aquela lei esquisita, que o quê? Os Edim Zamemim, eles têm uma lei esquisita. Por que eu chamo de esquisita? Porque a Gemara faz essa pergunta dessa maneira. Ela fala assim: aqueles que pensaram de fazer são mortos, porque eles não mataram, mas eles são mortos. E aqueles que mataram de fato, eles não vão ser mortos. Não tem cabimento, não faz sentido, não tem lógica. Diz a Torá, diz a Gemara, realmente não tem lógica, porque você não está indo baseado na lógica. Toda essência do Dedim Zomimim, toda a essência da testemunha falsa, que recebe a mesma punição que queria fazer para o outro, não é uma lógica. Isso é porque a Torá colocou isso bem claro, que essas são as regras do jogo aqui. Então, não é uma coisa completamente lógica. Já que não é lógica, então a Torá falou para quem pensou de fazer que vai ser punido da mesma forma que planejou, com exceção a algumas situações, e aqueles que já executaram, aqueles que já fizeram, já levaram o processo até o final, ou seja, não tinha ninguém para desmentir eles no meio do caminho, então a Torá fala, aqui nós não temos orientação de matar. Isso que a Mishnah falou. Kasher zamam lasot. Conforme ele planejou a fazer para o irmão ainda está vivo, o irmão ainda não foi morto.
diferente dos Tzedokim, que falaram, não, os Eidim Domemim vão morrer somente depois que a gente matou aquela pessoa. Então, aquela discussão entre os dois grupos, né, os Chachamim, os sábios autênticos de Am Israel, e aqueles que são Tzedokim e Baitossim, como falamos ontem, que eles se desviaram e só queriam pegar os assuntos conforme está literalmente na Torá. Apesar, apesar que estudamos, e tudo que a gente está estudando aqui é baseado nesse versículo, "Ve'asitem lo kasher zamam la'asot le'achim", passa para ele conforme ele planejou. Então, é mais ou menos umas regras que a gente talvez, a lógica humana, ela não acompanha perfeitamente isso, conforme a Gemara vem falando. Mas tem uma dica do Rambam, o Rambam Maimonides, ele tem uma colocação interessante. Ele fala assim: nós sabemos que a Torá é dividida em, em três categorias básicas de suas mitzvot. Nós temos 613 mitzvot, nós temos mitzvot de ação e mitzvot de, como se diz, de se segurar de fazer, né? Abstenção, tá certo? Assim fala? Abstenção, de abdicar de fazer, né? Mitzvot aseh, mitzvot lo aseh. Porém, todas as mitzvot, elas se dividem em três categorias. Três categorias. Uma categoria, mitzvot, chamado mishpatim. Mishpatim quer dizer mitzvot completamente lógicas. E a Gemara fala que até mesmo sem ter Torá, sem Deus se apresentar no mundo, o ser humano normal estaria pensando numa coisa dessa. Por exemplo, respeitar o pai e mãe. Respeitar pai e mãe é uma coisa que um ser humano decente, não um bicho do mato, mas um ser humano decente, ele entende que esse é o meu pai, eu vou respeitar ele. Ou não roubar, não matar, porque você vai pegar uma coisa que não é sua. Você não trabalhou por isso. Outra pessoa teve o suor, teve o esforço, porque você vai pegar. Ou, Deus nos livre, matar, porque você vai tirar a vida de uma pessoa, estragar a vida da família, da esposa, dos filhos. Com que direito? Quem é você? Então, são diversas mitzvot que são lógicas. Mentir, por exemplo. Uma sociedade normal não pode conviver com mentiras, com pessoas mentirosas. O meu pai me contou outros anos atrás, que quando ele estava fazendo o Miluim é um período no ano que cada cidadão israelense tem que fazer de exército, reservista, né, que chama. Então, sem guerra, sem ter guerra, você vai, acho que um mês por ano, 3 semanas, você vai, você presta a tua parte e vai embora. Quando tem guerra, a coisa é pior. Eu tenho dois irmãos que já fizeram 300, 400 dias de Miluim nesses últimos 2 anos. Por quê? Porque a situação exige, né? Tem que convocar mais pessoas para proteger, para fazer, para dar retaguarda, etc. Então, ele me contou que em 19, eu acho que era 1982, eu não tenho certeza do ano, talvez mais tarde, ele estava numa base em Datzavá, e tinha lá outras pessoas não religiosas, né? Talvez até não judeus, não sei. Eles estavam falando com uma pessoa, e a pessoa estava assim, na maior simplicidade, falando para ele que ele mente. Ele mente. Meu pai, homem religioso, falou para ele: você acha que. Esquece Torá, deixa a Torá de lado. Você acha honesto mentir? Você acha que dá para uma sociedade funcionar com saúde, com pessoas mentindo? Então, são coisas lógicas que um ser humano com um pouco de seichel, um pouco, não muito, tem que pensar. Isso é um tipo de mitzvot. Mishpatim, lógicas. Mitzvot baseadas na lógica. A gente faz essas mitzvot porque Deus pediu, mas ela tem uma lógica muito forte por trás. Tem outras mitzvot, outra categoria de mitzvot, que se chama Eidot.
testemunhos. São testemunhos para um acontecimento no passado. Por exemplo, a gente vai fazer o Leila Seder. Isso é uma memória da nossa infância como povo. Ali a gente nasceu, fomos libertados com grandes milagres, tivemos um líder, Moshe Rabbeinu. É uma coisa que, se a Torá não ia falar, a gente talvez não ia inventar sozinho isso. Porém, depois que a Torá colocou para a gente isso como um costume, como uma mitzvah, então a gente entende que faz sentido isso. Faz sentido ter um dia na semana, Shabbat, para descansar. Tudo bem? Sozinho talvez a gente não ia pensar, mas depois que a Torá nos colocou, então a gente entende a lógica. Ela tem um pouco de lógica, mas sozinho a gente não ia inventar. E tem mitzvot que são completamente fora de padrão, fora de lógica, dogmas, completamente hukim, leis secas, dogmas sem nenhum entendimento. Por exemplo, lemos na semana retrasada, nós lemos sobre a vaca vermelha. A vaca vermelha é uma lei que não tem lógica nenhuma. Não dá para entender. E não é para entender, porque não tem explicação. Talvez tenha uma explicação muito profunda que não chegou a gente. Até mesmo o maior sábio de todos, Shlomo Amelech, também não entendeu isso. Comer carne com leite. Talvez hoje a ciência provou que não faz bem para a saúde, mas até então, o judeu não comia carne com leite. Acabou. Por quê? Porque assim Deus falou. Qual a lógica nisso? Qual o sentido disso? A carne é kasher, o leite é kasher. A mistura deles não pode. Tá bom, não posso comer, mas por que eu não posso vender? Mas por que eu não posso abrir uma franquia do McDonald's ou qualquer outro, não sei o que vende sanduíche de queijo com hambúrguer? A Torá fala, não pode. Qual o problema? Não vou comer. Eu vou só lucrar. Não pode ter proveito. Por quê? Dogma. E a mesma coisa, a mistura de lã com linho. Também, várias mitzvot, que elas têm categoria de hukim. Diz o Rambam sobre isso. Ele fala assim, olha, apesar que você vai cumprir todas as mitzvot porque Deus pediu, mas o ser humano, ele é baseado na sua lógica. Ele quer entender as coisas. Com certeza, se a gente tiver explicação para cada coisa, nós vamos cumprir elas com mais empolgação, com mais devoção, com mais, como se diz, ribur, com mais conexão. Diz o Rambam, mesmo mitzvot, assim, aquelas mais longe da lógica da pessoa, bom, se você consegue procurar uma razão, talvez ela não é a razão verdadeira ou a perfeita, mas ela dá uma explicação para o ser humano, tudo bem. Então, aqui também, alguns comentaristas falam o seguinte: nós temos aqui uma regra bastante curiosa. As pessoas que não mataram morrem. As pessoas que mataram não morrem. Cadê a lógica? Então, tem aqui alguns Rishonim, alguns sábios de cerca de mais de 1.000 anos, 1.200, 1.100, mais ou menos isso. Eles dão algumas explicações para isso. Uma explicação em nome do Meiri. Meiri escreveu um livro, Beit HaBechirá, comentários sobre Torá, Gemara, o Talmud. Ele traz o seguinte, ele fala assim, para a gente evitar o desprezo do Beit Din. Por quê? Se, imagina assim a cena. Vieram duas testemunhas, acusaram uma pessoa, eles eram mentirosos e eles eram falsos, porém ninguém veio falsificar eles, né? Ninguém veio leazima eles, né? Fazer eles domemim. Bedin aceitou, porque não tinha ninguém contrário, executou o condenado e depois vem alguém e fala, eles são os homem. Eles entraram no dia dos homem. Então diz o Meiri, ele fala assim, se Bedin matasse também os Eidim, depois que matamos aquela pessoa, ia ficar público que o Beidin matou uma pessoa completamente inocente. E as pessoas iam colocar a culpa total
no Beit Din, que não verificaram bem, que não escutaram bem, que não analisaram direito. E aí a entidade Beit Din ia perder o seu valor. Ia perder a confiança, as pessoas iam perder a confiança. Então a Torá preferiu isentar os Omemim, e aí eles ficam sem nada? Não, não é que eles ficam sem nada. O Beit Din não vai fazer nada para eles, mas Hashem vai tomar posse do caso. Deus vai, a punição agora vai ser transferida nas mãos de Deus. Estava na mão do Beit, mas para o Beit não perder seu poder, então agora vai ser transferido, como diz, Harbesh Luchim Lamakom. Deus tem várias maneiras, vários emissários, como que ele vai castigar essas pessoas. Para quê? Para manter a força e para manter o respeito pelo Beidin. Para ninguém falar que esse Beidin é um Beidin que não analisa, não vê direito as coisas, e aí o Beidin perde a sua função, perde a sua força. Então, a Torá falou, transfere o caso para a instância, né, para a instância maior, para Kadosh Baruch Hu, e ele vai tomar conta dessas pessoas. Isso é uma coisa. Uma explicação. É, outra explicação. É, toda. Por que a gente acredita em testemunhas? Por que a gente, quando tem Beit-Din, por que Beit-Din é obrigado a acreditar em testemunhas? A explicação para isso é, porque a Torá falou, a Torá, isso é chamado Gzeirat HaKatuv. Deus falou assim na Torá, quando você tiver duas testemunhas, você aceita. Claro que o Beit-Din tem uma série de orientações. Antes de assinar a sentença, Bedin precisa avaliar os Edim, Bedin precisa interrogar eles, os testemunhas, para ver se eles não estão mentindo, cruzar as informações, tentar como se diz, lachil é fazer tropeçar, né? Fazer os Edim se confundirem, se contradizer, mas se depois de tudo isso, os Edim estão realmente responderam todos os requisitos, todas as perguntas, passaram todos os testes. A Torá fala, você tem que aceitar eles. Você vai aceitar e você vai seguir o julgamento a partir destas pessoas. Isso é chamado Gezerat HaKatuv. Agora, aqui a gente entra um pouco no que o Marcelo perguntou ontem. Será que Deus não está envolvido? Sim. Diz o Ramban, Nachmanides, mais ou menos 900 anos atrás, mais talvez, ele diz o seguinte: olha, olha que situação. A situação é a seguinte: vieram dois Edim mentirosos, super combinados. Vieram dois Edim mentirosos, mas super alinhados. Contaram a mesma história, falaram os mínimos dos mínimos detalhes, tudo combinado. Agora, lá em cima, Deus sabe que é mentira. Não vieram nenhumas outras testemunhas para contradizer eles. O Bedin levou à frente a história. Então, condenaram aquela pessoa, executaram aquela pessoa. Depois que executam aquela pessoa, vem alguém e fala: esse daqui nem estavam lá, eles estavam de férias, estavam viajando com a gente numa embarcação, num voo, num navio. Diz o Rambam: peraí, com certeza a mão de Deus está aqui. Por quê? Por quê? Porque se Hashem quisesse salvar aquela pessoa, ele ia movimentar aqui embaixo que aquelas testemunhas iam invalidar o primeiro grupo, o que eles iam fazer? Eles iam chegar um pouquinho antes. Eles iam chegar um pouquinho antes da execução. E aí, aquela pessoa não ia ser morta. Então, provavelmente, aquela pessoa já tinha alguma culpa, tinha alguma condenação, vamos dizer assim, espiritual, que ele tinha que deixar esse mundo. Mas Hashem tem uma regra, Uran,
Urani, Masechet Psachim, fala que Deus não faz milagres à toa. Deus não faz milagres à toa. Então, às vezes, Hashem, ele faz o mundo girar de uma maneira que parece tudo natural. Dois dedinhos, duas testemunhas, não sei o quê, um acidente, ou não sei o quê, e aí a pessoa acaba morrendo. Então, aqui também, o Rambam fala assim, se as testemunhas que invalidam as primeiras testemunhas só apareceram depois, provavelmente a mão de Hashem girou as coisas dessa maneira para para eles não salvarem aquela pessoa. Ou o contrário, se a Kadosh Baruch Hu quer salvar aquela pessoa, então ele ia fazer que as testemunhas vão chegar antes da execução, antes do Gumar Hadin, né, para salvar. Então, aqui, se o Psak Din já foi feito e já mataram aquela pessoa, então a gente coloca na nossa cabeça que a mão de Hashem, a Ashgachá de Hashem, a Ashgachá Pratit, ela, ela não se meteu aqui para salvar aquela pessoa, porque talvez ele já tinha alguma coisa, alguma coisa no cartório, ou a gente vai ficar mais tranquilo dessa maneira. Então, apesar que a lógica que ela não, de todo esse din, ela é baseado num pasuk, e o pasuk é bem categórico, mas os mefarshim, os comentaristas, eles dão uma explicação, ou porque a gente não quer desrespeitar o Beidin, as pessoas vão falar mal do Beidin, por isso a gente não mata os Edim depois que eles já mataram a pessoa, ou porque a mão de Hashem aqui está envolvida, a mão de Hashem está envolvida, então ele, é assim que Hashem quis que acontecesse a, a situação. Muito bom, vamos continuar. Vamos ler na linha 30. Estudamos até agora sobre a pena de morte. E se os dedinhos do bebê, eles são pegos na mentira deles, não vai ser aplicado neles a pena de morte que eles queriam dar para aquela pessoa. Porém, nós estudamos que, em certas situações, o castigo é transferido para outro tipo de castigo. Ou, vamos supor que a história toda não é de pena de morte, que os Edim Zomemim queriam matar alguém. Não. Eles queriam fazer aquela pessoa levar chicotadas. Eles vêm no Bedim, testemunham que tal pessoa fez tal coisa, merece chicotadas. Muito bom. De onde aprendemos isso? Que os Edim queriam chicotar alguém, eles vão ser chicoteados. Tem algum versículo para isso? A Mishnah trouxe Nefesh benefesh, alma por alma. Você quis condenar a alma dele, a sua vai ser condenada. Tudo bem, tudo bem. Mas Malkot, pergunta a Gemara, na linha 30. Pergunta a Gemara, Hayavei Malkot minayin. Da onde aprendemos que Hayavei Malkot também a Malkot, chicotadas, serão transferidas para os testemunhas. Diz a Gemara, Talmud Lomar. Temos um pasuk, e aí é um mecanismo que a Torá usa bastante, chamado Gezerah Shavah. Já estudamos isso. Uma palavra aqui, uma palavra ali, a mesma palavra, ela puxa, transfere as mesmas leis de lá para cá ou de cá para lá. Qual é o versículo aqui? Está escrito Rashá, Rashá. Na parte da Torá, quando está escrito sobre Mitot Beidin, quando está escrito sobre as mortes, as execuções que Beidin podem fazer. Então ali aparece uma palavra chamada Rashá. No versículo tem a palavra Rashá. Muito bom. A mesma palavra Rashá aparece nas pessoas quando vão levar Malakot. Já estudamos esse versículo também. A palavra Rashá
aparece também naqueles que Hayavim e merecem Malkot. Então, daqui a Gemara fala, Rashá, Rashá. Malkot, no lugar de Malkot está escrito Rashá. No lugar de mortes está escrito a palavra Rashá. Então, o Rashá, Rashá nos conecta a nossa Sugiyá. Assim como aqui nós temos um versículo que fala Nefesh Benefesh, transfere o castigo para os Edim. Então, também nos Malkot, também no caso dos Malkot, a gente vai. É a mesma coisa que nem no morte, nas execuções de Beit. Igual aqui você transfere para, para os testemunhos, para as testemunhas, perdão, para as testemunhas, você transfere o castigo. Então, Malkot, você também vai transferir para os, para as testemunhas. Pergunta a Guimarães, pergunta a Guimarães, linha 31. Hayavei galuyot minai. Se a pessoa. Então já temos versículo para transferência de pena de morte. Temos versículo que derá Shavá para Rashá para transferência de Malkot. Mas se as testemunhas vieram e falaram, olha, essa pessoa, ele matou alguém sem querer. Quem mata alguém sem querer, o din dele é fugir para a cidade de refúgio. Tem que fugir. Ele pode viver somente na cidade de refúgio. Se ele sai de lá e a família matou ele, Goel Adam, não fez nada. Não matou ninguém. Lá dentro, ninguém pode tocar nele. Hayav Galut, exílio. Ele permanece lá até a morte do Cohen Agadol. Ótimo. Mas quem falou, de onde aprendemos, que se testemunhas vieram com essa história e pegamos que eles são mentirosos, então eles vão ser agora Galut. Eles agora vão ser Hayavei Galut. Então vem Agmarai fala, mais um Gizerah Shavá. Hayavei Galuyot Minayin, pergunta Gemara. Hayavei Galuyot, de onde aprendemos que eles também têm este mesmo din? Diz Agmará, quer dizer, o din de que eles só vão levar o castigo se o outro ainda não levou o castigo até o final. Quer dizer, a gente vem e faz uma testemunha contra o Moisés, mas enquanto o Moisés não foi condenado até o final e não foi para Miklat, o Edim podem levar esse castigo. Se ele já foi, então não leva isso. Então, da onde aprendemos isso? Diz a Gemara, Atia Rotzeach, Rotzeach. A palavra Rotzeach, Rotzeach quer dizer assassino. Ela aparece duas vezes. Ela aparece uma vez naquele que matou de propósito, e ela aparece outra vez naquele que matou sem querer. Então a gente vai conectar as duas, a gente vai conectar as duas pontes, nós vamos ter um panorama mais completo. A gente vai ver que o assim como aquela pessoa que matou sem querer vai para a galuta, aquela pessoa que matou de propósito, nós já temos versículo para aqueles que queriam matar alguma pessoa. Então, já que ele vai para Galut, a punição será também transferida para aquelas pessoas que tentaram mandar alguém para Galut e ele ainda não foi. Porém, se ele já foi para Galut, ou seja, já cumpriu com a punição dele, então os Edim Domimim estão isentos de castigo nesse Beidin, de novo, para não desrespeitar o Beidin, ou porque se era para Deus estar envolvido, né? Deus ajudou no cenário, e eles vão ser agora a redenção deles, a limpeza deles vai ser na mão de Hashem e não na mão do Beidin aqui. Ok? Então vamos parar por aqui. Bezerra Hashem. Amanhã a gente vai seguir com uma história bastante dramática do Rabi Yehuda ben Tabai. Ele executou uma testemunha e o resto da vida dele
ele foi pedir perdão. Mas vamos ver isso aqui, se Deus quiser, melhor. Amanhã, mesmo horário, mesma localização. Tá bom? Call tu, uma boa noite. Boa noite, Rav Escolha. Boa noite, Davi.